A paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde, né? Eu sempre costumo dizer mais um dia, né? Mas agora eu vou mudar o discurso, menos um dia, né? Para a vinda de Cristo. Isso é algo que me alegra, né? Resolvi falar assim agora, né? Porque é menos um dia para a vinda de Cristo. E é nisso que nós nos alegramos, é nisso que nós regozijamos. E eu quero, meu irmão, que cada um de vocês também tenha o mesmo sentimento, né? Que cada dia que passa, nós possamos olhar para cima e dizer: Senhor, menos um dia falta para o Senhor voltar. Seja pela nossa morte física, né? Seja pela nossa partida desse mundo, né? Do mundo físico, vai estar com Ele. Ou seja pela vinda de Cristo também, né? Nos alegramos. E no dia de hoje eu quis trazer aqui um pequeno estudo aqui sobre como vencer o pecado e como ter uma vida abundante, né? Porque Deus nos chamou para nós ter uma vida abundante através de Cristo, né? E pequeno estudo aqui, né? Eu queria falar 7 pontos aqui acerca de como ter uma vida abundante, né? Com Deus e vencer o pecado. A Bíblia afirma claramente que nós, como cristãos, devemos viver uma vida vitoriosa em nossa luta, né? Contra o pecado. E essa vitória não é angustiada, né? Dificilmente nós ganharemos mais do que a vitória, né? Como está em Romanos 8:37. E Deus sempre nos conduz em triunfos, como está em 2 Coríntios 2:14. No entanto, embora eu querer viver uma vida agradável a Deus, pode ser muito assustador, né? Conhecer as reações que vêm da minha natureza e eventos, situações da vida, né? Cotidiana. Eu penso e digo, e faço coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Paulo descreveu isso muito bem em Romanos 7:18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Pode parecer que esses pecados inerente à minha carne é forte demais para resistir. Então, como posso vencer? Bem, meus irmãos, primeiro ponto, né? Como vencer? Jesus diz algo incrível em Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhes concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Essas palavras são tão grandes que quase podem ser difíceis de entender. Todos os cristãos acreditam que através do sacrifício de Jesus podemos obter perdão e nos reconciliar com Deus. Mas aqui Jesus está dizendo que eu também posso vencer o pecado como Jesus venceu, né? Isso significa que deve haver muito mais do que o perdão dos pecados. Então, para descobrir como eu posso vencer o pecado, eu preciso olhar para Jesus, né? Meu precursor, meu Salvador, o grande exemplo, e ver como ele fez. Em segundo ponto, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Quando Jesus veio ao mundo, ele declarou: Deus, tu me deste um corpo, e eu o vim fazer a tua vontade. Hebreus 10:5-7. Similarmente, quando ele estava, né,
enfrentando enormes provações no final de sua vida, ele disse: não faça a minha vontade, mas a tua, que está em Lucas 22:42. A minha vontade, e outra palavra para o pecado, né? Na carne, que todos nós herdamos, abrange uma imensidão de área, incluindo o orgulho, impaciência, egoísmo, injustiça, irritação, preguiça, vaidade, reclamações, impureza sexual, incredulidade, desânimo, inveja, ganância, ingratidão, etc. Como o homem Jesus também tinha essa vontade própria e foi tentado, mas a sua firme resolução desde o início foi: não seja a minha vontade, mas a sua seja feita. Para eu vencer como ele venceu, para nós vencer como ele venceu, precisamos tomar a mesma decisão e fielmente cumpri-las, não importa o que aconteça, como me sinto. Terceiro ponto, meus irmãos, que falar de humilhar, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:5-8. Jesus estava no céu com Deus, mas ele voluntariamente se tornou um homem por nossa causa. Você teria pensado que este era o ato final, né? De humilhar, mas está escrito que foi como homem que ele se humilhou e foi obediente. Isso porque, como ser humano, ele tinha uma vontade própria que não estava de acordo com o Pai nas situações da vida diária. Quando foi tentado, impaciência, irritação, inveja, desânimo, etc., o Pai mostrou-lhe que a sua reação nunca foi por causa dos outros ou da situação, mas sempre da tendência a pecar. Na própria carne de Jesus, para vencer, Jesus teve que se humilhar. Ele teve que começar uma batalha contra o pecado e cumprir sua promessa. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus afirmou isso várias vezes. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. No quarto ponto, meus irmãos, eu queria falar da humildade e a mente de Jesus. Ele deve ser a minha atitude como discípulo. Porque nos dias da tua carne, oferecendo com grande clamor e lágrima, orações e súplicas, não que o podia o livrar da morte, foi ouvido quando ao que temia, e ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5:7-8. Jesus realmente era o homem como nós. Deus não lhes deu qualquer privilégio especiais ou facilitou o caminho ele, porque então toda a obra da salvação teria sido corrompida e sem valor. Jesus travou uma batalha desesperada contra o pecado. Em sua carne, presenciou de ajuda de seus gritos, né? Lágrimas veementes foram ouvidas porque ele era genuíno, resultado de querer, apesar de servir a Deus. Deus ensinou-lhes a obediência e deu-lhes a força e a determinação que ele precisava para negar a si mesmo. Todas as vezes, com desesperado estou para obter a vitória, quão veementes são meus
clamores a Deus, quão disposto estou a obedecer. Eu quero ser salvo da morte, para vencer como Ele venceu. Precisamos seguir Jesus em tudo, também em como oro a Deus por ajuda na minha situação. As consciências na minha carne e as pressões externas podem surgir como uma enorme montanha. A batalha pode parecer esmagadora, mas eu não estou sozinho. Segundo ponto, meus irmãos, eu queria falar da graça para ajuda em tempos oportunos. Jesus sabe o que é ser humano, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Antes de deixar a terra, Jesus prometeu aos seus discípulos que enviaria a eles o Espírito Santo, o aguardar que o guiaria para vencer. João 14:16-17. Chegamos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar a graça a fim de que sirvamos ajudando em tempo oportuno, como está em Hebreus 4:16. Um momento de necessidade e quando eu sou tentado, quando vejo e sinto o pecado em minha carne, quando estou lutando para me manter puro e não pecar, se eu oro por ajuda, como Jesus o fez, com humildade e gritos e lágrimas, desesperado para obter a vitória e ser salvo da morte, então eu vou buscar ajuda. O Espírito Santo virá e mostrará caminho a seguir. E o caminho é sempre sofra na carne, como Jesus fez. Se eu for humilde e disposto a obedecer, Ele me dará a força e a determinação que eu preciso suportar. Em minha batalha, Ele me dará luz, entendimento, para ver como o pecado é hediondo e quão grande é o meu clamor, meu chamado celestial. Ele me dará a palavra de Deus como guia e arma. O sexto ponto, usando a palavra como arma. A palavra de Deus é uma espada, Efésios 6:17. Hebreus 4:12. E a verdade absoluta é uma arma poderosa contra o engano, Satanás e do pecado. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, sua resposta sempre começou em está escrito. Está escrito. Mateus 4:1-11. Mas Jesus não citou apenas a palavra. Ele tinha autoridade quando usava a palavra de Deus, porque também vivia por ela. Em João 1:14, lemos as palavras surpreendentes de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus poderia ser descrito como a palavra personificada. Toda a sua vida foi cumprimento da palavra de Deus e, portanto, da vontade de Deus. Quando leio a Bíblia e preenche com a sabedoria de Deus, é a arma que Ele me deu. Palavra para usar contra o engano de Satanás, como Jesus fez.
Palavra que me mostra o que fazer. Palavra conforta e eu devo fazer exatamente o que eu leio. Então, estou empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Exponho totalmente as mentiras e o engano de Satanás. Venço todas as tendências pecaminosas em minha carne. Viver de acordo com essas palavras me tornam invencível. Sétimo ponto: sofrer na carne, cessa o pecado. Ora, pois o que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vos com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que o tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as consciências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Está em 1 Pedro 4, do 1 ao 2. Esse sofrimento não foi o sofrimento físico na cruz do Calvário, foi o sofrimento da cruz que ele usou diariamente. Quando ele disse, não a sua própria vontade, o pecado em sua carne mesmo, quando ele bombardeou incessantemente com as suas exigências, a atração enganosa, o pecado em sua natureza, recebeu sua sentença de morte. Quando ele disse, tua vontade será feita, Deus. E esta sentença foi realizada quando a consciência foram reveladas no tempo da tentação. Como um discípulo que segue a Jesus, devo odiar minha própria vida, negar a mim mesmo e tomar minha cruz, como está em Lucas 9, 23 e Lucas 14, 26. Custa algumas coisas, custa a minha vontade, custa a minha vida, eu devo orar, chorar as minhas consciências. Tem que sentir a dor de serem negadas na cruz diária. Elas sofrem e morrem, então cessaria no pecado. E assim que o Mestre foi, se eu segui-lo, terminarei onde ele está. Ao que vencer, desconcederei o que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Apocalipse 3, 21. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Cristo.